Passada nós vimos ainda o finalzinho da parte histórica, né, de Êxodo, que foi aonde o povo de Israel quis que Arão fizesse um bezerro de ouro. Quantos lembram disso? Pecaram gravemente contra o Senhor. 3.000 homens foram mortos a fio da espada, por causa da idolatria, por causa que não se arrependeram. E aí vocês lembram que nós falamos que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Lembram? E lá o Senhor passou instruções sobre como seria o tabernáculo e a forma de adoração que Deus estava requerendo. Ok? Então nesses 40 dias Moisés ficou ouvindo a voz de Deus, presenciando a glória do Senhor, estando face a face com o Senhor. E lá Deus estava instruindo e dando orientações para como deveria ser a construção do tabernáculo. E Deus, Ele dá as instruções com muitos detalhes. Ele falava as medidas que deveria ser cada utensílio, as medidas das cortinas, as medidas das armações que deveria ter, de cada móvel que vai ser usado no tabernáculo. Deus foi muito específico. E Moisés, ele tinha que seguir exatamente como Deus queria. Ou seja, Deus, ele vai instituir agora um meio de adoração para o povo, porque Ele quer estar com o povo. Ele quer ter comunhão com o povo. E o tabernáculo é uma parte da história de Israel muito importante. Nós vamos aprender o que significava o tabernáculo para Israel e por que isso é importante para nós hoje. Nós não temos mais tabernáculo. Nós não ficamos carregando essas tendas para lá e para cá, igual eles faziam. Então, por que isso é importante? Nós vamos, ao longo do estudo, entender como cada utensílio, cada móvel, cada cortina ali daquele templo representa simbolicamente Cristo para nós. Todo o tabernáculo, a construção dele, cada utensílio do tabernáculo, ele simbolizava ocultamente ainda algo maior que viria, que é Jesus Cristo e a sua igreja. Amém? Então, o tabernáculo foi muito mais do que um fato histórico. O tabernáculo revela verdades espirituais profundas. Então, não trate essa sessão do tabernáculo como se fosse, isso aqui foi só um negócio que aconteceu lá no deserto, que o povo construiu e acabou. Isso não é muito interessante para mim. Nós vamos aprender coisas muito profundas espiritualmente que são de grande valia para nós hoje. Amém? Por isso que vamos estudar um pouco mais profundo isso aqui hoje. Os nomes que dão a esse tabernáculo pode ser tanto tabernáculo como a tenda do encontro ou tenda do Senhor. Quando você vê isso na Bíblia, pode ser que esteja como outras formas, outros nomes, tenda do encontro, a tenda do Senhor, a casa do Senhor, era simbolizando esse tabernáculo. Amém? Então, o tabernáculo era uma igreja portátil. Quando nós vamos falar do tabernáculo, vocês vão ver que ele era desmontável. O povo, ao longo do deserto, eles caminharam 40 anos. E eles não ficaram no mesmo lugar, eles ficaram caminhando. E eles tinham que armar o tabernáculo, montar as armações, colocar as cortinas, colocar os móveis. E depois de um tempo, quando o Senhor falava para eles seguirem viagem, eles desmontavam tudo aquilo, guardavam corretamente e seguiam viagem até a próxima parada e eles tinham que construir de novo. E o tabernáculo ele foi muito importante porque durou muitos anos isso. Foi centenas de anos que o povo usou o tabernáculo como meio de adoração a Deus. Então o tabernáculo ele vai desde o livro de Êxodo, aí vai Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, em capítulo 6. Lá é onde Salomão vai construir o templo de Salomão. Então o tabernáculo ele vai ser utilizado desde Moisés até Salomão. De Êxodo até Josué, que é o 6º livro da Bíblia, o tabernáculo ele era desmontável. Aonde o povo ia caminhando, ele desmontava e montava. Quando eles chegaram na terra prometida, que Josué conquista a terra prometida, não precisa mais ficar desmontando. Ali a tenda ficou definitivo, o tabernáculo ficou definitivo, até chegar Salomão e construir o templo. Vocês estão entendendo? Então, por quase 450 anos, eles utilizaram esse método de adoração com a tenda do encontro, com o tabernáculo, ok? Então, antes de Deus ser um Deus de regulamentos,
ele é um Deus de relacionamento. Nós aprendemos os 10 mandamentos aqui. Então Deus, ele quis uma aliança com o povo, ele deu uma forma de caminhar o povo, deu uma forma de viver para o povo, que são os mandamentos. Eu quero que vocês andem assim, eu quero que vocês façam isso. Mas é interessante que antes de Deus ser um Deus que exige coisas, que ordena coisas, que dá mandamentos, que dá regulamentos, ele é um Deus de relacionamento. Desde Adão e Eva nós vemos que o Senhor, ele caminhava no jardim do Éden, ele andava pelo jardim do Éden, ele queria ter contato com o ser humano. Só que o pecado causou uma barreira e um bloqueio entre nós e Deus, e mesmo assim o Senhor ainda insiste em permanecer em comunhão conosco. Então quem tem a ideia de fazer um tabernáculo para se aproximar de Deus não é o povo, é o próprio Deus. Ele que ordena Moisés a fazer, ele que estipula esse método, ele quer estar presente com o povo. Então, Deus, ele quer habitar no meio do povo. Olha que maravilha. Esse é o Deus que nós servimos. Ao mesmo tempo que ele é um Deus santo, que tem mandamentos, que tem uma lei moral, que tem uma forma, um caráter moral totalmente diferenciado do nosso. Ele quer que nós andemos nesse caráter moral, ele quer que nós andemos debaixo de obediência dele. Além de tudo isso, ele quer ter contato comigo e com você. E ele quer habitar. Ele queria habitar com o povo de Israel, com mais nenhum outro povo. É claro que ele observava, ele conhecia as pessoas, ele sabe de todas as coisas, mas o povo escolhido dele é um povo separado, é um povo que ele quer participar, que ele quer ter comunhão. Então, o tabernáculo, ele é simbolicamente, antes, é onde Deus queria habitar no meio do povo através do tabernáculo. Hoje, para nós, o que significa isso? Nós somos o tabernáculo. Porque Deus habita agora dentro de nós. João 14, 23. Só coloca aí isso para a gente, por favor. Não precisa abrir. Deus queria habitar com o povo lá, ele tinha que ficar numa tenda. Simbolicamente ele estaria ali, a presença dele ali. E para nós, olha o que Jesus fala. Consegue colocar? Não? Então vamos abrir, João 14, rapidinho. Evangelho de João, 14, 23. Olha o que diz. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aqui ele está falando dele e do Pai. E o Espírito Santo? Vamos ver o versículo 17, logo em cima. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, lá no tabernáculo era uma forma oculta ainda daquilo que viria no futuro, que Deus iria habitar no meio do povo. Agora ele habita dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade em perfeita harmonia e completude, eles habitam dentro de nós com poder e com glória para que nós tenhamos constante comunhão com Ele. Amém? Então, o Senhor, ele vai exigir as ofertas do povo. Lembra que eles trouxeram um monte de coisa lá do Egito? O Senhor liberou o povo do Egito, os egípcios, para dar alguns despojos para eles, ouro, prata e tecidos e um monte de coisa, justamente para essa construção. Porque no deserto não tinha onde eles arrumar ouro, não tinha onde eles arrumar prata, bronze, tecido de linho fino, púrpura, não tinha como. Eles pegaram isso lá do Egito. Então vamos abrir em Êxodo 25, só para vocês verem os tipos de oferta que foram trazidos. Êxodo 25, diz assim, aqui é o Senhor dando as instruções para Moisés, ordenando Moisés. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar.
Aqui o Senhor já mostra o como que deve ser a oferta. Aquele com o qual o coração está desejoso para dar. Aquele que tem um coração grato para doar. Não aquele que vai dar de obrigação. Aquele que não quer e está fazendo isso por causa que está sendo mandado. Não aceita essa oferta não. Tem que aceitar a oferta daquele que vai vir com alegria. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encontradas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Ele manda Moisés pedir para o povo todo esse tipo de oferta. E mais para frente, Moisés ele vai começar a pedir a oferta, e chega uma hora que o povo dá tanta oferta, dá tanto ouro, tanta prata que eles pegaram, com tanta alegria de estar na presença do Senhor, que Moisés tem que falar, chega, já deu já, o tanto de oferta já é o suficiente, não precisa trazer mais. Ele teve que barrar as ofertas de tanta coisa que o povo trouxe, que já tinha passado do limite já. Ok? Então, para a construção do tabernáculo, Deus usa principalmente duas pessoas, Bezalel e Aholiabe. Bezalel era o artífice principal. O artífice é aquele que mexe com joias, que faz essa parte de joalheria e tudo, que vai dar a refinação do ouro e tudo. Então, ele vai chamar Bezalel e o seu assistente Aholiabe. Eles são capacitados pelo Senhor. Nós vamos ver mais para frente que o Senhor, ele capacita, ele derrama um espírito especial nesses homens para construir aquilo que Deus deseja, conforme Deus deseja, nas medidas que Deus deseja, e eles cumprem isso perfeitamente. E eles também convocam o pessoal, o resto do povo. Quem quer ajudar na obra do tabernáculo, na construção? E várias pessoas começam a ajudar também, como um corpo só, trabalhando para o Senhor. Amém? Então, aqui está só uma pequena introdução. Nós vamos agora aprender um pouco mais sobre o significado do tabernáculo e o que ele representa para nós em Jesus Cristo. Amém? Então, para vocês entenderem e terem uma ideia de como era, está funcionando aqui? Essa é a imagem de como era feita a construção ali do tabernáculo, né? Vocês veem que tem uma parte externa, ela é toda fechada aqui, na sua parte mais externa aqui. Tem essa parte que fica ao ar livre, que nós vamos aprender o que significa esse móvel aqui. E tem a tenda coberta. Aqui é onde fica o lugar santo e o santo dos santos aqui. Aqui não passava luz, de tanta cortina que tinha. Tinha 4 camadas de cortina, tanto nessa parte aqui da entrada, nas laterais, e 4 camadas de cortina para revestir tudo isso daqui. Foram orientações do Senhor. As cortinas foram dadas especificamente também. Primeira camada, cortina de cortal. A segunda camada, cortina com bordados de querubins. O Senhor dá tanto detalhe do como deveria ser o tamanho, o que deveria ter nos bordados de cada cortina, e eles fizeram exatamente como o Senhor quis. Aqui está mais uma imagem, para vocês verem. O tabernáculo ele sempre era construído no centro das 12 tribos. Lembra das 12 tribos de Israel? Então, 4 tribos ficavam ao leste, 4 tribos ao oeste, e 4 tribos ao sul e 4 tribos ao norte. E somente a tribo de Levi que permanecia no centro, que era a tribo que ia coordenar o tabernáculo, carregar as coisas do tabernáculo e servir ao Senhor no tabernáculo. Então, 4 tribos para cada lado, norte, sul, leste e oeste. Dá para entender até aí? Essa parte externa aqui, ela era acessível a todo o povo. Todo o povo poderia entrar. Executar o trabalho lá dentro era só os sacerdotes e os levitas, para fazer os holocaustos, para mexer na mesa e tudo lá. Nessa parte aqui, era acessível ao povo.
porém eles não poderiam trabalhar ali dentro, eles só poderiam entrar enquanto o sacerdote ia fazer a oferta de sacrifício, eles poderiam estar ali. Agora, aqui dentro, só sacerdotes poderiam entrar, e o sumo sacerdote. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, olha lá. Aqui está uma planta do tabernáculo. A porta sempre ficava ao leste, tá? A porta de entrada sempre a leste. O tabernáculo ele media 45 metros em sua extensão, no comprimento dos dois lados, e 22 metros e meio na sua parte menor, na largura dele. Todas essas medidas que Deus deu no original foram dadas em côvados, tá? Então foi 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Cada côvado representa 45 centímetros da nossa medida da nossa unidade de medida. 45 centímetros. Então tudo que vocês forem ver, até as cortinas, os móveis, foram tudo dado em côvados. Nas versões mais antigas de vocês, talvez vocês vão encontrar isso. Nas mais atuais, na NVI, na NTLH, talvez vocês já consigam ver essa metragem na nossa unidade, tá bom? Essa medida na nossa unidade aqui. Então, 45 por 22,5. Era um retângulo com metade do seu comprimento na largura. Então, ó, essa parte externa aqui era chamada de pátio, ou átrio exterior. Toda essa parte aqui, ó, em volta. É onde ficava o altar do holocausto e a bacia de bronze. Então tinha uma sequência. Logo quando você entra aqui, você já vai dar de cara com o altar do holocausto e em seguida a bacia de bronze antes de entrar dentro da tenda. Lá dentro era dividido em dois lugares. O santo lugar, que é onde os sacerdotes somente poderiam entrar, que a gente vai encontrar a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. Aí tinha um véu que separava aqui e lá dentro era onde ficava a Arca da Aliança, que é o que chama de lugar santo, ou o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Amém? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia geral, uma planta geral aí, para vocês entenderem como que eram distribuídos os móveis e os utensílios aí lá dentro. Então nós vamos aprender agora sobre cada item desse tabernáculo aí. Então vamos entrar no tabernáculo agora. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam isso. Só tem uma porta. Só tem uma entrada. Só tem um caminho para entrar. Não tem porta lateral, não tem a porta dos fundos. Vamos entrar pelo tabernáculo na porta do fundo. O que isso quer dizer? O que isso representa? Só existe uma porta e um caminho para se achegar à presença do Senhor. Jesus Cristo diz em João 10, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Ele é a porta. E João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só existe um método de chegar a Deus. Só existe um caminho para chegar a Deus, que é Jesus Cristo. Hoje em dia fala-se muito sobre o pluralismo, que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, você consegue fazer isso, você chega a Deus? Não, é uma porta só, é um caminho só, somente através de Cristo. Amém? Então, entrando no tabernáculo, para chegar a Deus, só através do seu Filho Jesus Cristo. Então vamos lá. Os utensílios. Nós vamos falar sobre 6 móveis, 6 utensílios que existiam no tabernáculo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E o candelabro, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso aí. Tá bom? Nós vamos falar sobre cada um deles. Então, na parte externa, lembra daquela parte que era acessível a todos, aquela parte exterior, que é chamada de pátio? Nós vamos falar sobre aqueles 2 móveis que tinha lá. O primeiro era o altar do holocausto. O altar do holocausto era feito de madeira e revestido de bronze. Praticamente quase todos os utensílios aí, os móveis, eram sempre feitos de madeira e depois revestido de bronze ou revestido de ouro. Tá? Só o candelabro que foi feito totalmente de ouro e a bacia que foi feita totalmente de bronze. Mas os outros que eram formatos de caixa, assim, era sempre feito de madeira e revestido de alguma coisa. Ele era quadrado e media 2,25 metros de largura, nos seus 4 cantos,
e 1,30 m de altura, ok? Então vocês veem que tem uns degraus aqui. Tem algumas outras imagens que eles colocam até uma rampa aqui de madeira para eles subirem. Ou seja, o altar se chama altar porque ele fica no alto. Então o sacerdote ele tinha que subir os degraus até chegar ali naquele patamar para oferecer o holocausto. Amém? Por isso que se chama altar. O altar sempre fica no alto, ok? Então era realizado para fazer sacrifícios e expiação do pecado pelo povo. Então, por que ele é logo o primeiro utensílio a entrar no tabernáculo? Tudo isso tem um porquê. Deus ele não faz nada aleatório, ele não faz nada porque deu na telha dele. Não, tudo isso tem um motivo, tem um simbolismo especial. Por que você ao entrar pela única porta, você dá de cara com o altar do holocausto? Por que ele estava bem ali? Porque a primeira etapa para você se achegar a Deus, tem que haver remissão e perdão de pecado. Para você se achegar a Deus, a primeira coisa que tem que acontecer é sermos perdoados, porque o pecado é o que faz a separação entre nós e Deus. Amém? Então, um inocente tinha que morrer por causa dos culpados. O cordeirinho, que não tinha nada a ver com a história, ele tinha que ser morto e sacrificado por aqueles que tinham pecado, por aqueles que tinham cometido coisas terríveis diante do Senhor. E é para nós nos lembrarmos, para eu me achegar a Deus, com tanto pecado que eu tenho, alguém tem que morrer para que eu tenha acesso até Ele. E quem foi esse alguém que para nós morreu? Jesus Cristo. Ele é o simbolismo, ou seja, eu entro pelo único caminho que é Ele, e para eu me achegar a Deus, eu tenho que ser perdoado e redimido pelos meus pecados, pelo sangue do inocente, que foi Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que o altar do holocausto está logo ali. Amém? Então Cristo executou essa obra na cruz. Para nos achegarmos a Deus, precisamos do sangue inocente do Cordeiro. Ok? Segundo utensílio, segundo móvel, a bacia de bronze. Essa daí Deus não dá as medidas. Ele só fala para fazer uma bacia de bronze, ela não era feita de madeira, era puramente bronze, tá? Não sabemos o tamanho dela. Mas o importante não é o tamanho, o importante é o conteúdo, o que tem lá dentro. A bacia de bronze também pode ser chamada de lavatório. E ela sempre estava cheia de água limpa. Por quê? Os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda do encontro e antes de oferecer qualquer sacrifício para que não morressem. Então entenda bem, vamos voltar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o altar do holocausto, que a gente falou, olha os degraus aqui para subir até o altar, e aqui é a pia de bronze, a bacia de bronze, antes de entrar na tenda. Qual era o ritual que deveria ser feito, que o Deus ordenou? Que os sacerdotes só poderiam entrar na tenda do encontro aqui dentro se eles lavassem as mãos e os pés. Era a obrigação. E eles só poderiam sacrificar qualquer animal, fazer qualquer holocausto, somente depois de lavar as mãos e os pés. Senão, se eles não seguissem isso e eles já chegassem entrando dentro da tenda, ou se eles chegassem oferecendo algum local sem lavar as mãos, eles eram mortos no mesmo instante. Mortos. O que isso significa? Que antes de nós fazermos qualquer trabalho para o Senhor, precisamos nos purificar e nos santificar antes de querer assumir qualquer responsabilidade na casa de Deus. Antes deles entrarem na tenda, onde ofereciam um sacrifício, eles tinham que se purificar. Então, a revelação da purificação ela é mais profunda ainda para nós. Antes, era um ritual externo. Tinha que purificar as mãos e tinha que purificar os pés. Mas para nós, é o processo de santificação que acontece aqui dentro. Se não nos purificarmos de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que é impuro nas nossas vidas, nós não podemos trabalhar para o Senhor. Porque Ele
Vai rejeitar totalmente. Assim como aconteceu com Nadab e Abiú. Entraram na presença do Senhor de qualquer jeito. Não se purificaram na mente, no coração. E o Senhor os consumiu na hora. Nós vamos ver isso daí mais profundamente no livro de Levíticos. Então, precisamos ter a noção de que precisamos limpar nosso coração, limpar a nossa mente de todo tipo de pecado, de tudo aquilo que contamina, ódio, mágoa, mentira, impureza, todo esse tipo de coisa para poder trabalhar na casa do Senhor. É claro que nós nunca seremos perfeitos, mas o processo de santificação ele tem que ser gradativo e melhorar a cada dia. É isso que o Senhor quer, que nós limpemos o nosso coração, nos autoavaliemos dia após dia para que possamos crescer em santificação. Amém? Então, a água aqui também representa a palavra de Deus que nos purifica. Quantos foram purificados pela palavra? Abram em João 15, Evangelho de João. No versículo 3. Olha o que Jesus fala. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Estão limpos pela palavra. E aí Efésios 5, um pouquinho mais para frente. Efésios 5, 25. Aqui Paulo está dando a instrução sobre os maridos, mas ele vai falar a respeito da purificação, olha lá. Acharam? Efésios 5, 25 diz assim: Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, o que nos purifica, o que nos limpa, o que remove o pecado de nós, é a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu quero obedecer ao Senhor, mais eu tenho tendência a crescer em santificação. A palavra é o que nos purifica. Então, essa água hoje para nós representa a palavra do Senhor, que nos purifica de toda imundícia, de todo pecado. Amém? Então, precisamos ser limpos pela palavra dia após dia. Foi o que Jesus fez quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele falou assim: eu preciso lavar os pés. E Pedro falou assim: não vai lavar meus pés. Ele falou: não, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Aí ele falou: então, Senhor, me lava por inteiro, lava tudo, da cabeça aos pés. Ele falou: não, vocês já foram purificados. Só precisa lavar os pés. Os pés era como se fosse um negócio muito sujo, porque eles viviam não tinha piso aí, era terra. Então era uma coisa que eles precisavam estar sempre constantemente lavando, é igual nós. Nós já fomos purificados pela água do batismo também. E pela palavra, mas ainda tem coisas na nossa vida que precisam ser purificadas diariamente. Amém? Então, essa é a segunda etapa para chegar a Deus. Lembra da primeira etapa, o altar do holocausto? Em primeiro lugar, eu tenho que ser perdoado pelos pecados, alguém tem que morrer por mim, para eu chegar até Deus. E em segundo lugar, eu tenho que me purificar para conseguir chegar a Deus. Uma coisa vai levando a outra. Você vê como tudo faz sentido? Eu preciso da morte de Cristo para me salvar, para que eu possa alcançar a presença do Senhor. Mas eu preciso me purificar pela palavra. Amém? Então, já falamos dos dois utensílios do pátio, do átrio externo, o altar do holocausto e a bacia de bronze. Olha lá, mais uma imagem. Eles oferecendo sacrifício aqui, a pia do local, a pia o lavatório, a bacia de bronze, e aqui a entrada da tenda do encontro. Agora nós vamos entrar aqui, ok? O lugar santo. É a primeira parte da tenda. É a parte que somente os sacerdotes poderiam entrar. Então olha como que era. Havia esses 3 utensílios aqui, a mesa da proposição, o candelabro e o altar do incenso e o véu, que separava o lugar santo do santo dos santos. Então aqui tinha esse véu e aqui tinha fechado as cortinas da porta de entrada da tenda, ok? Então
Então nós vamos falar primeiro sobre a mesa da proposição. Vamos lá. A mesa dos pães, ou mesa da proposição, era o que ficava à direita do lugar santo. Então, se você entrasse na tenda, logo à sua direita ia ter a mesa dos pães aqui e o candelabro desse lado. E o altar de incenso logo na frente, tá? Então, a mesa dos pães era uma mesa de madeira revestida de ouro. Media 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Na mesa deveria ser colocado 12 pães, igual vocês estão vendo aí. 12 pães. Toda semana, aos sábados, os sacerdotes comiam os pães e trocavam por pães novos assados. Então, todo sábado, lembra que o sábado era o dia para você se santificar, o dia para consagrar a sua vida ao Senhor. Então, era o dia que eles faziam algumas coisas também no tabernáculo, trabalhavam para Deus. Então, o sacerdote aos sábados, o povo assava pães novos, toda semana, aos sábados, assavam os pães, e aí os sacerdotes entravam no lugar santo e comiam esses pães, os que passaram a semana toda, e aí eles colocavam os pães novos do sábado e deixavam passar a semana toda. No outro sábado eles comiam esses pães e toda semana ia ser renovado. Toda semana faziam pães novos. O que representa os 12 pães? Simbolizavam as 12 tribos de Israel. Lembra das 12 tribos? Os filhos de Israel, os filhos de Jacó, aquelas tribos que ficavam ao redor, tá? Simbolizavam as 12 tribos. Então, ao comer, os sacerdotes deveriam se lembrar que eles estavam servindo as 12 tribos de Israel e os auxiliando a se aproximarem do Senhor. Ou seja, eles não estavam ali para receber bênção própria, eles não estavam ali por egoísmo, porque eles eram os caras, eles eram os melhores que eles estavam entrando dentro do lugar santo. Não, era para lembrar que eles estavam ali, servindo as 12 tribos, a todo o povo de Israel, e ajudando, auxiliando eles a se achegarem a Deus. Nesse momento que eles comiam os pães, ok? Os pães também simbolizavam o sustento do Senhor pelo povo, como ele supria as suas necessidades e cuidava de cada detalhe deles. Os pães simbolizam comida. Comida é aquilo que nos sustenta. E o Senhor, ele deixou esses pães para sempre o povo lembrar que ele que sustentava o povo. Ele que estava cuidando de cada detalhe da vida pessoal e da vida particular de cada um. Amém? E, representando isso, futuramente, o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele fala em João 6. Ele que nos sustenta, ele que nos dá vida, ele que é o alimento da nossa alma, é o Senhor Jesus Cristo, que é o que simbolizava essa mesa da proposição também. Amém, irmãos? Então, próximo móvel era o candelabro. O candelabro, ele não tem medidas também, o Senhor não especifica medidas, mas a Bíblia diz que tinha em torno de 38 quilos de ouro batido. 38 quilos de ouro para fazer esse candelabro. Então ele tinha, Deus deu todas essas especificações. Faça uma haste com um pedestal e do meio da haste vai sair 3 outros braços para cada lado. Ele fez todas essas especificações. Depois é que não dá tempo de ler, gente. É muito detalhe que o Senhor vai falando, mas isso para nós não vai acrescentar em muita coisa. Depois vocês leem, estudam em casa. Agora eu só quero dar uma resumida. Então, tinha uma haste e mais 3 hastes de cada lado, mais 6 braços de cada lado, formando 7 taças aqui, onde eram colocado óleo e acendiam as lâmpadas, ok? Então, servia para quê? Para iluminar o lugar santo. Lembra que tinha 4 camadas de cortina externa, um monte de cortina por cima, o véu, não tinha como entrar luz natural ali dentro da tenda. O candelabro era para iluminar aquele lugar todo. Então devia ser um candelabro alto, um candelabro grande para conseguir iluminar bastante coisa, tá? Então as lâmpadas deveriam sempre estar acesas, continuamente. Não eram para ser apagadas essas lâmpadas. Os sacerdotes deveriam entrar e sempre estar trocando o óleo das lâmpadas e acendendo novamente para que mantenha aquilo aceso. Não era para aquilo se apagar, ok? Então, as luzes do candelabro representam o quê?
Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Vocês veem que tudo se resume nele. Tudo se centraliza nele. Ele é a luz do mundo. Ele é o que ilumina aquela região. Ele que ilumina as nossas vidas. E outra coisa, a palavra de Deus também nos ilumina. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E quem é a palavra? Jesus. Ele que ilumina a nossa vida, Ele que ilumina o nosso caminho para nos mostrar a direção, para nos levar à salvação. Amém? Em Jesus não há nenhum resquício de trevas. O único momento que teve trevas sobre o Senhor Jesus foi quando Ele estava crucificado, e durante 3 horas do meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas, onde a criação se manifestou em tristeza por causa que o Filho estava carregando o nosso pecado. Mas tirando isso, Ele sempre brilhou, Ele sempre vai brilhar, Ele sempre vai emanar uma glória excelente, um esplendor maravilhoso dEle. Ele é a luz do mundo. E nós, como igreja, refletimos a sua imagem e também somos considerados luz do mundo. Mateus 5,13, Jesus fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, se nós somos cristãos, é porque imitamos a Cristo. Se Cristo é luz, nós devemos ser luz, aonde nós formos, aonde nós fomos. Amém? Então a igreja tem que refletir essa imagem do Senhor e espalhar esse brilho do Senhor onde nós formos. E o óleo, lembra do óleo que tinha que ser colocado ali para acender as lâmpadas? O óleo representa a unção do Espírito Santo. Sem a unção, sem essa unção, sem esse Espírito, eu não consigo ter luz para brilhar. Eu não consigo refletir Cristo. Eu só consigo brilhar se o Espírito Santo e a palavra do Senhor estiverem em mim, e então eu faço diferença nesse mundo. Amém? Vocês verem como tudo isso tem um simbolismo? E agora, o último móvel do lugar santo, que era o altar de incenso. O altar de incenso ficava logo antes do véu do Santo dos Santos. Ele era feito de madeira de acácia também e revestido de ouro. 45 centímetros de cada lado, ele era quadrado, 45 centímetros em todas as suas laterais e 90 centímetros de altura. Toda vez que eles queimavam incenso, você sabe o que é incenso? Às vezes a gente fala de incenso, vê algumas coisas, mas o incenso, ele é eram ervas aromáticas. Ervas aromáticas. E aquilo, quando você colocava ali para queimar, aquela erva ia se desfazendo e ia subindo uma fumaça. E na hora que subia aquela fumaça, vinha com um cheiro da erva, com um perfume que exalava em todo o lugar santo ali. É isso que o incenso para adoração, para representar algo que sobe ao Senhor, começou aí. Só que muitas religiões fazem isso também. Muitas religiões usam esse tipo de oferenda de incenso para adoração a outras entidades e outros deuses. Mas nós sabemos que a nossa oração, o nosso louvor, o nosso incenso sobe direto para o único Deus verdadeiro. Amém? Então o que representa o incenso? A fumaça do incenso que subia simbolizava a oração e a adoração do povo que subia até Deus. Sabe quando nós falamos: Senhor, aceita o meu louvor, a minha adoração como um incenso suave a Ti. Simbolizava que o povo deveria estar em constante adoração e oração, porque o incenso não podia parar. A fumaça do incenso não podia parar, assim como as lâmpadas tinham que estar acesas o tempo todo, a fumaça do incenso não era contínua. Representando o quê? Nós devemos estar em constante oração e adoração e louvor, e a nossa vida, a nossa parte íntima de adoração tem que subir constantemente para o Senhor, para que possamos ser aceitos e aprovados por Ele. Amém? O fogo que deveria ser usado para queimar o incenso era o fogo do altar de bronze. Lembra aquele altar, o primeiro altar do holocausto lá da frente? O fogo que vinha de lá era o fogo que deveria ser colocado no altar de incenso. Essas foram ordens do Senhor para queimar o incenso. Simbolizando o quê? Que através da morte de Jesus Cristo é que nós nos achegamos a Deus em oração. Devemos orar no nome poderoso de Jesus. Ou seja, nós só conseguimos fazer a nossa oração subir porque temos um intercessor que intercede por nós junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele é o que intercede por nós, junto com o Espírito Santo,
Está lá em 1 João 2, acho, ou 1 João 3. Que ele, se nós perdoarmos, se nós pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar, porque ele intercede por nós junto ao Pai. Amém? Então nós, com o fogo lá do altar do holocausto, é que tinha que ser colocado aqui no incenso. Com a morte de Cristo, é que eu consigo me achegar a Deus em oração, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Por isso que Jesus fala lá em João 15, tudo que vocês pedirem ao Pai, tudo que vocês forem orar, orem em meu nome. Eu sou o intermediário. Eu sou o mediador que leva vocês a Deus. Amém? Então tem que ter esse fogo do holocausto para ser colocado no incenso, representando que nós só conseguimos chegar a Deus em oração através de Cristo. Beleza? Está tudo tranquilo até aqui? Acabamos o lugar santo. Agora, lugar santíssimo, que é também chamado de Santo dos Santos. Olha aqui. Aqui era o lugar santo, a gente acabou de aprender aqui da mesa da proposição, os 12 pães, o candelabro aqui para iluminar, e o altar do incenso. E aqui está o véu. Esse véu aqui é importantíssimo. O véu ele simbolizava nitidamente que nós tínhamos uma barreira e um bloqueio para com a presença do Senhor. Porque o lugar santíssimo era onde se manifestava a presença dele. A Arca da Aliança, nós vamos falar, é onde o Senhor se manifestava, ele fazia que a sua presença habitasse ali. Então, por causa do pecado, essa barreira tinha que acontecer. Porque o pecado faz essa separação entre nós e Deus. Então o véu era para o povo sempre se lembrar que nós perdemos a comunhão com Deus, lá em Gênesis 3, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, houve essa separação, esse rompimento da aliança entre nós e o Senhor. Então o véu é a parte mais triste do tabernáculo. A parte mais triste. É a parte que mais nos deixa angustiados, porque o Senhor, Ele mesmo exigiu esse bloqueio. Ele mesmo que colocou essa barreira entre nós e Ele. Mas isso mudou, em nome de Jesus. Nós vamos falar que o véu, quando Jesus morreu, ele foi rompido de fora a fora, de cima para baixo, o véu se rompeu ali. Não era esse véu do tabernáculo, porque o tabernáculo depois passou a ser o templo de Salomão, depois destruíram o templo de Salomão, Nabucodonosor, e depois reconstruíram o templo de Herodes, que é o templo onde o Senhor Jesus, quando ele veio à terra, era o templo, o segundo templo. E quando Jesus morre naquela cruz, o véu ele se rasga. Ou seja, a partir de agora, o bloqueio que era feito, agora não vai existir mais. Não vai ter mais essa separação entre nós e o Senhor, porque Cristo que nos leva até a presença de Deus, Cristo que nos faz a chegar a Deus, o único caminho, a única porta, Ele que paga pelos nossos pecados, agora em Cristo nós podemos ter acesso direto à presença do Senhor. Amém? Cristo, Ele resolve todos os problemas aqui. O altar do holocausto que era lá, que tinha que matar animal o tempo todo, Jesus para com isso, ele fala assim, eu vou me dar uma vez por todas, eu vou ser um único sacrifício que é para nunca mais nenhum inocente precisar morrer. E aqui o véu que separava, que tinha esse distanciamento, esse bloqueio entre nós, Cristo falou, eu vou resolver isso também, que agora vocês têm acesso direto ao Pai, e vocês não precisam mais ficar precisando de um sumo sacerdote, de um sacerdote para fazer intermediação, eu sou o único intermediário. Vocês vão se achegar a Deus facilmente agora através de mim. Amém? É isso que o véu representava. E agora a Arca da Aliança, que é o último utensílio que nós vamos falar. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Media aproximadamente 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura.
A arca foi o objeto que Deus escolheu para repousar a sua glória e a sua presença. Então a presença do Senhor ia estar ali, naquele ambiente onde estivesse a arca. Quando a Bíblia fala que é onde a glória do Senhor repousa, é o famoso termo em hebraico, que você já deve ter ouvido, a Shekinah do Senhor. A Shekinah de Yahvé, que é a glória do Senhor, era o que estava ali sendo manifesto naquele Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Lembra que nós temos 3 partes do tabernáculo. A parte externa, o pátio, aonde o povo tinha acesso, sacerdotes, levitas e tudo mais. Entrando na tenda do encontro, na primeira parte, lugar santo, somente sacerdotes podiam entrar ali. Todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio. Somente os sacerdotes. E ali, passando pelo véu, só o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. Se ele entrasse lá, qualquer outro momento que não era para ser o momento certo do ano, ele era morto, na hora. Amém? Para vocês verem que até o sumo sacerdote que tinha esse privilégio, não era um privilégio contínuo. Era uma vez só por ano que ele tinha essa dádiva de poder entrar ali na presença do Senhor. E lá, nós vamos falar um pouquinho mais. Eu já ia passar à frente. A arca representa a autoridade e o poder de Deus sobre o povo de Israel. Por isso Deus a menciona primeiro. Quando Deus vai dar as instruções para Moisés, vocês estão vendo lá em Êxodo 25? Está aberto aí? Quando Deus vai falar sobre a construção do tabernáculo e todas as especificações, ele primeiro vai falar das ofertas, lembra que a gente leu? Êxodo 25, do 1 ao 9. Logo em seguida, a primeira coisa que ele vai falar, antes de falar de qualquer medida externa, antes de falar de a primeira coisa que ele vai falar é da Arca da Aliança. Primeira coisa, primeiro móvel, primeiro utensílio, primeira coisa que Deus vai ordenar ali é a Arca da Aliança. Por quê? Porque representa Deus, e Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Ele é o primeiro, ok? Então Deus, ele vai falar, essa arca ela vai representar a autoridade e o poder de Deus sobre o povo de Israel. E a Arca da Aliança também é um simbolismo de Cristo. Por quê? A arca, como eu falei, ela era feita de madeira, e ela era revestida de ouro por dentro e por fora. O que isso representa? A madeira, que é um material bem menos refinado do que o ouro, a madeira representa a humanidade de Jesus, a fragilidade de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. E o ouro revestido representa a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tanto Deus como homem, 100% Deus, 100% homem. É o que a teologia chama de união hipostática. O Senhor Jesus, ele é tanto homem quanto Deus. A pessoa que afirma que Jesus Cristo foi homem, mas não é Deus, está indo totalmente contrário à Bíblia. E a pessoa que acha que Jesus Cristo é totalmente Deus, mas não foi homem, também está totalmente contrário à Bíblia, porque ele precisou ser homem para ser sacrifício por nós. Amém? Então a Arca da Aliança vai representar isso, madeira e ouro, humanidade e divindade de Jesus. Dentro da arca continha o que, igreja? Que eu já falei o que continha dentro da arca. 3 coisas. As tábuas. O que mais? O que mais? As tábuas da aliança, os 10 mandamentos, né? O maná. E o quê? E a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão, nós vamos ver isso lá no livro de Números, que é onde o povo, Deus vai instituir Arão como sacerdote, e o povo não acredita que, eles acham que Moisés está fazendo isso porque é irmãozinho dele. Você que colocou Moisés como sumo sacerdote. Não, então nós vamos ver, cada líder da tribo vai pegar uma vara, e a vara que florescer, esse vai ser a confirmação de Deus, que é para ser o sumo sacerdote aqui. E a única vara que floresceu foi a de Arão, representando que Deus que estava ordenando ele para ser sumo sacerdote. Então, dentro da arca continha
maná, as tábuas da aliança e a vara de Arão. E o conteúdo, esses 3 itens, tanto o maná, quanto a vara, quanto as tábuas, também nos apontam para Cristo. Como? O maná, porque ele é o pão do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos sustentar, para nos dar vida. A vara de Arão, porque Cristo é o único sumo sacerdote eterno. Arão foi considerado sumo sacerdote naquela época, mas depois, nós vamos ver lá depois em Hebreus 9, ou Hebreus 10, que o Senhor Jesus ele foi o único sumo sacerdote que faz intermediação entre nós e o Senhor. E as tábuas dos 10 mandamentos, porque Cristo tinha a lei no seu coração. E ele foi o único que cumpriu e obedeceu toda a lei. Então, a arca representa Cristo e todos os utensílios lá dentro também apontavam para ele. Tudo aponta para Cristo. Tudo vai se resumir nele. Amém? Então, a arca, quando Deus foi orientar a arca, ele falou, quando Deus foi orientar para Moisés, para a construção da arca, ele falou que tinha que ter essa caixa aqui, esse baú, e em cima ia ser uma tampa, que se chama propiciatório. A tampa da arca chama propiciatório. E essa tampa deveria ter 2 querubins com as asas abertas e voltados para a tampa. Então, Moisés, não sei se o Senhor mostrou para ele lá no monte como que era um querubim, porque imagina falar para alguém que nunca viu um anjo, faz um querubim aí de ouro, e eu não sei se Deus mostrou para Moisés como que era o querubim, ou se eles simplesmente achavam, ou se Deus deu alguma informação, não sei como. Mas eles fizeram os querubins que o Senhor tinha dito. E o que significa esses querubins assim, com as asas abertas e com o rosto prostrado para a tampa? Significa que ali onde estava a presença de Deus, é onde deveria ter reverência, respeito e prostração diante do Deus que estava habitando ali. Amém? Então até os querubins estavam representando essa reverência diante do Senhor. Que mais? A tampa da arca era chamada propiciatório, foi o que eu falei. Os querubins representam adoração e reverência. E agora o propiciatório. Por que se chama propiciatório? Vocês já ouviram falar que Jesus Cristo ele fez propiciação pelos nossos pecados? Naquela época tinha que haver propiciação. O que é isso? Propiciação é você aplacar a ira de Deus através de um holocausto, através de um sacrifício. Por quê? Porque Deus, Ele é santo, Ele exige santidade, e qualquer pecado que nós cometamos já é digno de condenação. Qualquer pecado já recai sobre nós a ira santa do Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é justo, Ele não tolera nenhum pecado. Então, para que haja perdão, nós precisamos aplacar essa ira de Deus, diminuir essa ira, satisfazendo a justiça dEle. Eu preciso satisfazer isso para que agrade o coração dEle. E aí eu ofereço alguma coisa em holocausto. Isso é o que muitas religiões pagãs fazem. Propiciação, eles oferecem que é para... Nossa, o Deus tal, ele está muito irado conosco. O Deus está furioso. Então vamos fazer uma propiciação para ele, para aplacar a ira dele. Joga uma criança lá, é isso que eles faziam. Joga a criança para satisfazer a ira dele. Com o Senhor é igual, Ele tem uma ira santa. Então precisa haver remissão do pecado, matar alguém inocente para que haja perdão. Isso é propiciação. Aplacar a ira de Deus, colocando alguém para morrer. E o propiciatório se chama, ele tem esse nome por algo muito específico, por algo muito bem colocado, porque quando aquela única vez do ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele pegava o sangue do animal que ele havia matado no altar do holocausto e ele passava, aspergia em cima dessa tampa. Deu para entender? Fazendo propiciação. O sangue do animal era o que nos trazia perdão do pecado. Então ele matava o animal lá, entrava no lugar santo e passava sangue em todo o propiciatório, fazendo propiciação dos nossos pecados para com Deus. Amém? Por isso que chamava propiciatório. Alguém ficou com dúvida disso? Deu para entender? O que é propiciação? Aplacar a ira do Senhor. Pode perguntar. Eu não consigo te ouvir. Sim.
Sim, não. Havia holocaustos recorrentes, rotineiramente, para o pecado do povo. Mas existia um dia que se chamava o dia da expiação. Isso no livro de Levíticos nós vamos ver isso bem detalhado. O que era cada holocausto, a oferta pelo pecado. Isso nós vamos falar um pouco mais. Mas havia holocaustos rotineiramente, tá? E aí só que chegava nesse único dia do ano, aonde o sumo sacerdote ele deveria oferecer holocausto pelo seu pecado, pelo pecado da sua família e pelo pecado de todo o povo. Aqueles holocaustos lá não era para todo o povo. Aqueles holocaustos era pessoal. Alguém cometeu aquele pecado, vamos lá sacrificar para que o Senhor perdoe você. Ah, aconteceu o pecado ali, então vamos lá, nós vamos sacrificar. O pecado tinha, todo dia tinha pecado. Só que havia um único dia que era eles faziam propiciação por toda a terra de Israel. Deu para entender? Então Cristo foi a própria propiciação para nós. Ele foi o nosso substituto. Aquilo que era para ser um animal, Cristo substituiu. Aquilo que era para ser nós, Ele nos substituiu para morrer, para nos dar vida eterna. Amém? E agora a última etapa que eu quero falar é sobre o sacerdócio. Nós estamos falando de sacerdotes, nós estamos falando de sumo sacerdote. O que era isso? Quem eram os sacerdotes? Da onde surgiu isso? Então, o sacerdócio. Deus deu instruções a Moisés acerca do ministério de Arão. Arão seria o sumo sacerdote e os seus filhos e sua descendência seriam os sacerdotes. Então, uma coisa que me deixa bem sem entender e ao mesmo tempo maravilhado com a misericórdia do Senhor é Arão, há alguns dias atrás, ele tinha feito um bezerro de ouro para o povo adorar. Arão, ele fez um bezerro que levou o povo à idolatria. E aí Moisés ainda fala, Arão, por que você fez isso? Você fez esse povo cometer tão grande pecado. Arão fez o povo todo pecar. E mesmo assim o Senhor ainda agiu com misericórdia e ainda fez dele o sumo sacerdote para representar Deus perante o povo, para representar o povo perante Deus. Porque Deus escolhe quem Ele quer. A partir de aí, acho que Arão aprendeu a lição. A partir de aí ele falou, agora eu preciso tomar jeito na minha vida. E aí ele foi designado como sumo sacerdote. Então entenda bem, Arão e a sua família foram designados para ser sacerdotes. Eles eram da tribo de Levi. Arão e sua descendência era da tribo de Levi. E Moisés era de que tribo? Arão era da tribo de Levi. Moisés era de que tribo? Moisés é irmão de Arão. Da tribo de Levi também. Tem que começar a juntar uma coisa com a outra, pessoal. Arão, Moisés e Miriam, os 3 irmãos. Os 3 eram da tribo de Levi. Então, Deus tinha separado a tribo de Levi para trabalhar no tabernáculo. Porém, não eram todos os levitas, era só quem era descendente de Arão que ia ser sacerdote. Porque existia uma tribo inteira de levitas. Só que Deus designou a partir de Arão e a partir da sua descendência, os seus filhos, os netos, os bisnetos, só essa descendência que vai ser sacerdote. O resto da tribo vai ser levita, vai ajudar no carregamento, vai ajudar em algumas coisas no tabernáculo, mas sacerdote é só para quem é da família de Arão. Amém? Então Arão foi considerado sumo sacerdote. Ele que foi, durante a sua vida, ele foi o único que podia entrar no Santo dos Santos. Então, Deus ele vai dar umas especificações, principalmente aqui em Êxodo 28 e 29. Não vamos ler. Porque senão é muita coisa. Ele vai dar especificações das roupas. Gente, é cada detalhe. O tamanho da roupa, como deveria ser o tecido, como deveria ser, as ombreiras tinha que ter outra cor. Existiam vários requisitos do Senhor para fazer as vestes sacerdotais. E Deus considerou essas vestes santas, vestes sagradas dos sacerdotes. Tanto que antes deles colocarem a roupa, eles tinham que se banhar por inteiro. Purificação, lembra? Eles tinham que se purificar por inteiro
colocar as roupas sacerdotais, e ainda antes de entrar no tabernáculo tinha que lavar as mãos e os pés. Você vê como que Deus exige santidade e purificação nossa. Então a roupa dos sacerdotes eram roupas santas, eram de tecidos finos, mas a roupa do sumo sacerdote era essa daqui que vocês estão vendo, ela era diferente. Ela tinha algumas coisas a mais. E ele tinha esse peitoral aqui, ó, com 12 pedras preciosas, representando o que, igreja? As 12 tribos de Israel. A primeira fileira tinha 3 pedras. Vamos dar uma lida para vocês verem como que eram as especificações certinhas aqui, olha isso. No Êxodo 28, no verso 15, Deus vai falar sobre esse peitoral aí, que vocês estão vendo, cheio de pedras. Já acharam aí? Versículo 15. Faça um peitoral de decisões, trabalho de artesanal. Faça-o com o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Olha como Deus é detalhista. Será quadrado esse peitoral aí, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Olha aqui, ó, de novo, 4 fileiras. 1, 2, 3, 4. E ele vai dar, cada pedra tem que estar na sua posição correta, olha lá. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira fileira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com o seu selo, com o nome de uma das 12 tribos. Olha isso. Meu, é muito detalhe que o Senhor dava. E aqui, Moisés, ele volta e meia, Deus está dando as instruções, e no final dos capítulos, às vezes ele fala, siga exatamente como eu ordenei. É para fazer tudo conforme o que eu estou mandando. Então esse peitoral aí era cheio de pedras preciosas, cada um com a sua pedrinha lá na posição correta. Então qual que era a função dos sacerdotes? O sacerdote ele tinha a função de representar o povo diante de Deus. Ele fazia com que o povo se achegasse a Deus em oração, em adoração, em oferta de holocausto. Era ele que era o intermediário, amém? Então os sacerdotes, eles deveriam queimar o incenso, cuidar das lâmpadas do candelabro, do castiçal, cuidar dos pães da proposição lá da mesa, oferecer sacrifícios no altar e abençoar o povo. Além disso, ele também julgava algumas causas civis do povo. Então o sacerdote ele tinha muitas funções. Tinham que trabalhar constantemente para Deus. E eles tinham que ser um povo exemplar, um povo separado, para que pudesse fazer essa intermediação entre nós e o Senhor. Agora, eles sendo intermediários, eles sendo mediadores e o sumo sacerdote, sendo o único que poderia entrar no Santo dos Santos, isso também nos leva a um apontamento para Cristo. Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10, ele vai falar sobre essa mudança da antiga aliança para a nova aliança. A antiga aliança era assim, matando animal, separação pelo véu, sumo sacerdote somente entrando na presença do Senhor. Agora ele vai falar na nova aliança, Cristo é tudo isso. Cristo é tudo em todos. Então, aquele bloqueio que existia já não existe mais por causa do sangue dele. E o sumo sacerdote, que era o que levava o povo a Deus, fazia a propiciação do pecado para com Deus, foi Cristo que fez por nós. Ele que nos leva até a presença de Deus através do seu sangue. Então ele é o sumo sacerdote eterno. Tanto que o sumo sacerdote, ele era pecador. Entenda isso, o sumo sacerdote ele era fraco. Ele era uma visão ainda muito fraca perto de Cristo, porque ele precisava primeiro pagar pelo seu pecado, para depois pagar pelo pecado dos outros. Ele tinha que oferecer sacrifício pelo seu pecado, e depois pelo pecado do resto do povo. Então ainda era uma coisa muito, muito falha ainda.
Quando Cristo vem e morre por nós, Ele é um cordeiro perfeito. Ele não precisa pagar por pecado dele, porque Ele não tem pecado. Ele é o que nos leva direto a Ele. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E é através dele que nós chegamos a Deus, através da oração, através do louvor. E só recebemos salvação. E só entramos na glória, na presença de Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Ele é o sumo sacerdote. Então, a Bíblia vai falar de sacerdotes e o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote agora para sempre. É Ele que faz a intermediação entre nós. Não é Maria, não é nenhum santo, não é ninguém que fala, não, mas eu preciso orar, que ela vai fazer me chegar a Deus, e eu vou orar para que ela interceda por mim. Não existe isso. A nova aliança quebrou todo esse negócio, porque a única pessoa que poderia fazer intermediação antes era o sumo sacerdote. Agora não tem mais nada disso. A única pessoa que faz mediação entre nós e o Senhor é Jesus. Mas a Bíblia também diz que nós somos sacerdotes, a igreja. Por quê? 1 Pedro 2:9, que foi até o tema do congresso. Vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Por que somos sacerdotes? Porque agora nós podemos entrar na presença de Deus. Coisa que só o sacerdote podia. Agora, depois daquele véu que rasgou, nós se achegamos à presença dele como o sumo sacerdote fazia. Como o sacerdote entrava lá dentro. Nós agora temos esse acesso. O Senhor nos considera como sacerdotes reais. Do rei real, do rei perfeito, do rei único e eterno. Amém? Então, o tabernáculo ele tem todas essas verdades para nos revelar. E ainda o porquê que o tabernáculo é ainda importante para mim. Isso tudo já aconteceu. Só uma coisa eu falar antes, eu esqueci dessa última. No capítulo 40, vamos ler o capítulo 40, antes de eu falar a última coisa que eu quero. O capítulo 40 é o último capítulo de Êxodo. Chegamos ao fim. E aqui depois o Senhor dá inúmeras instruções, no capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. E no capítulo 35, 36, 37, 38, 39. Quase 10 capítulos aí, só falando de tabernáculo. Depois o Senhor dá todas as especificações, depois do povo fazer tudo aquilo, deixar tudo pronto, os utensílios, agora é hora de montar e inaugurar o tabernáculo. No capítulo 40, o tabernáculo ele é armado e inaugurado. E aí vocês veem que, vamos ver no versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Aqui o tabernáculo já estava pronto e agora Deus vai manifestar a sua glória. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia. Essa glória é aquela Shekinah que eu falei. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. E sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Olha como ficava o tabernáculo quando o Senhor se manifestou em glória. Era isso que o povo via. Bem em cima ali da Arca da Aliança. Durante o dia era uma coluna de nuvem focada direto na Arca da Aliança, mostrando a presença e a glória dele, e à noite era um fogo. Imagina o povo de Israel vendo esse tipo de coisa. Eles viram coisas que nós nunca veremos aqui na terra. Eles viram coisas extraordinárias, a manifestação da Shekinah de Deus. Olha a importância de tudo isso. Deus estava habitando no meio do povo. Agora para nós aprendemos o tabernáculo, aprendemos sobre o simbolismo dele em Cristo. Então eu quero que agora você abra em Apocalipse 21, que vai falar do tabernáculo de novo, lá no novo céu e na nova terra.
21, verso 1. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O tabernáculo do Senhor vai estar conosco. Nós seremos o tabernáculo de Deus. A glória do Senhor habitará em nós para sempre. Nós estaremos diante da glória dEle. Nós estaremos diante da presença dEle. Nós não estaremos só vendo igual o povo de Israel via à distância. Nós estaremos vivendo a glória do Senhor em nós. Nós estaremos presenciando a face, o brilho e a glória, a Shekinah, emanando direto do ser de Deus. Esse é o tabernáculo que nós iremos viver e presenciar lá na eternidade. Amém? Bom, finalizamos o livro de Êxodo. Eu achei que não ia dar tempo de finalizar hoje, mas graças a Deus deu tempo.